Olá pessoal, tá começando mais um Noia Entrevista, com as novidades mais legais do mundinho indie e trocando uma ideia com quem faz a cena acontecer. O programa é uma parceria com o Estúdio Urbano e a Bobina.co. Eu sou o Xando, DJ, músico e produtor cultural, e ao meu lado tá o parceiro Yusanã, também músico e produtor audiovisual. Dali, Sanã. E aí, gente, estamos começando mais um Nó Entrevista. No último eu não estava, né? Fez com cidade de dormitório, a gente chamou um convidado. Então hoje voltei aqui para entrevistar uma banda nova. Matando a saudade. Isso, Natana Saudade. Macho, apresenta a banda então. E hoje a gente recebe Atalhos, de Birigui, interior de São Paulo, uma das bandas mais notáveis da cena indie atual. Na estrada desde 2008, já são 5 álbuns lançados, entre eles o elogiado A Tentação do Fracasso de 2022, e agora eles estão em turnê com um novo e belíssimo trabalho, A Força das Coisas. E com uma trajetória dessas, claro, tem muita história para contar, né? Galera, bem-vindos ao Noia, é um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Ô, Thiago, obrigadão pelo convite, a gente tá muito feliz, eu Conrado aí de estar aqui com você. Legal. Pô, eu vou pedir para vocês se apresentar, para quem ainda não conhece a banda, né? Eu sou Gabriel Soares, vocalista, compositor da banda, Atalhos, Conrado, né? Conrado, guitarrista, toco aí com o pessoal desde. Só que a idade da banda é um pouquinho maior, viu? É um pouco maior, né? É porque o nosso primeiro álbum, né, foi em 2012, né? Mas a gente lançou um EP também em 2008, mas a gente já toca junto também, fazendo covers há muito tempo. Então já é uma banda com Ah, pode crer. muitos anos aí de Desde estrada. os tempos de escola, sabe? Quando eu entrei na banda era 2001. As mil e isso tudo. Eu sou de Baca, é tão antiga assim. Então ela dá, pô, 24 aninhos aí de banda, Sim, quase isso. Então é história mesmo, né? viu? Nossa, bem legal. Legal, legal. Então, vamos começar. Birigui não é exatamente uma cidade pequena, né? Mas também não é tão grande, assim, né? E culturalmente, assim, como foi crescer em Birigui? Já que o Conrado falou nesse começo, né, que a gente tocava no colégio, né, antes até do próprio Conrado entrar. A gente criou a banda com os amigos do colégio, no colégio de freiras lá que eu estudava, e eu aprendi a tocar tocando na fanfarra lá da escola, né. E aí a gente pegou outros amigos lá que também começaram a curtir música, então um começou a fazer guitarra, outro eu comecei a fazer bateria, aula de bateria, e aí depois meu pai me deu uma bateria, o pai do outro amigo lá pegou uma guitarra, outro baixo, a gente começou a fazer covers de coisas que a gente gostava, né, gostava muito de Legião Urbana, rock nacional na época, Sim, sim. eu escutava muito Nirvana, Alice in Chains também, então a banda começou meio que fazendo covers dessas coisas, dos anos 90, que a gente gostava. E aí depois o Conrado entra na banda, a gente começa também a fazer as nossas próprias composições. Tinha uns festivais lá na cidade, antes da gente entrar no ar, a gente estava comentando que tinha uma rádio pirata lá que influenciou muita gente também, que era uma rádio rock. Então a gente também escutava lá, ligava para pedir música, então isso também meio que ajudou a gente a querer fazer o nosso próprio som, né. Uhum. Então a gente tocava nesses festivais que a própria rádio às vezes fazia e no meio dos covers ali a gente começava a colocar as nossas próprias músicas e aí a gente passou vários anos também só ensaiando, criando as nossas composições, e depois quando a gente se mudou para São Paulo, eu e o Conrado, a gente foi fazer jornalismo em São Paulo, Uhum. moramos junto lá e a gente começou a entrar no estúdio, começou a gravar as músicas no estúdio profissional, então foi mais ou menos assim um período muito longo lá em Birigui mesmo, né, Sim, sim. ensaiando, criando, tocando covers em lugares pequenos, depois a banda vira uma banda mesmo, a hora que a gente começa a gravar em São Paulo. Mas isso então precisou sair, digamos assim, de É. Birigui para vocês começarem a virar mais profissional, digamos assim. Não. Tanto até pra gravar, né, tinha alguns estúdios lá, mas não eram estúdios, assim, tão profissionais e a gente às vezes gravava umas coisas a gente mesmo lá e tal. E Birigui também não é uma região de rock, né, ali é muito mais sertanejo, então a gente cresceu com esse negócio meio como sendo uma banda realmente alternativa desde o começo ali, porque Sim. os lugares Não tem tanto espaço, assim. não tinha lugar, né, a gente mesmo fazia as nossas festas, às vezes era clubinho, festas de amigos, sabe, então Pode crer. mas é mais ou menos assim também que algumas cenas, vão surgindo. Eu falei, acho que é uma história muito comum em quase todas as bandas do interior, assim, né? Acho que tem bastante banda que passa por aqui, que passa por esse perrengue, assim, um pouco de ter que, É. de ter que lutar contra a maré um pouquinho pra se destacar, né? Porque, Mas é difícil até hoje, por exemplo, a gente faz poucos shows em Birigui, faz o quê? Uns 7 anos que a gente tocou, né. Mas a gente tocou no Sesc, né, que tem lá, mas não tem lugares pra gente fazer, pra gente apresentar o nosso som. Depois de mais de 20 anos aí que a gente saiu, né, de a cidade não mudou tanto a assim. cidade continua tocando covers, as bandas que tocam lá, os poucos lugares que tem, tocam só covers, então também isso é difícil, né. Pode crer. É. Cara, e essa questão de Birigui, né?
Isso influenciou já desde aquela época lá, a questão de preferências pela dedicação literária que vocês têm, né, de filosófica, que vocês trabalham bastante Uhum. nesse viés, assim, né? Isso já começou lá, assim, ou... Tem um lance de Birigui com a literatura, que pra mim também eu sempre quis escapar de lá, quando era pré-adolescente, assim, eu queria ir embora de lá, não gostava muito. Tem uma relação meio de amor e ódio com a cidade, sabe? Pode crer. Então também acho que a literatura meio que ajudou um pouco nisso, a querer escapar, porque aí você consegue, sabe, você vê outras histórias, coisas que se você não tá vendo ali no seu dia a dia. Então acho que a literatura, quando eu comecei a ler mais também assim, me ajudou a escapar de lá, a conseguir ter, sabe, um poder de abstração e sair de lá, sabe, com a mente. Então eu acho que nesse sentido ajudou. Só que depois que a gente fez que a gente estudou em São Paulo, Uhum. que aí logo depois que eu acabo a faculdade, eu cometo meio que um erro de querer voltar para Birigui. Querer voltar a morar lá. Aí eu abro uma livraria lá. Olha só. Tinha uma livraria que chamava Livraria Moscou, que depois durou uns 3, 4 anos, depois faliu, porque é um lugar pequeno também não é um. Sim, sim. Não tem muita gente que gosta Muito de consumo. literatura. Tinha algumas pessoas que iam, mas às vezes comprava a cada 15 dias e tal, e não sustentava a livraria, mas era uma paixão minha. Então, durante esse tempo que eu tive a livraria, eu me dediquei muito aos livros, então eu mergulhei mesmo de cabeça, sabe, Legal. na literatura. Então, e o Conrado também sempre foi muito leitor, a gente sempre gostou muito de literatura, especialmente literatura filosófica existencialista, francesa, dos anos 50 mesmo. Então, a gente Sim. tem muita coisa que a gente coloca nos nossos primeiros discos sobre Camus, sobre Simone de Beauvoir, sobre Sartre, várias coisas assim, né? Legal, mano. Então a gente começou a fazer isso aí quando surgiu o primeiro disco, a gente começa a colocar algum tipo título das canções de alguns personagens que a gente lia, ou título de livro, sabe? Aham. Mas sempre numa coisa mais leve, assim, sem querer ser uma banda intelectualizada, né? Ah, sim. Sempre foi no sentido de querer compartilhar o nosso entusiasmo pelas leituras. Sim, Fazer uma referência. uma referência, exatamente, eu ia falar isso. Mas só pra entender, então, a banda não nasceu necessariamente como um duo, né? Ela tinha outras pessoas que vocês falaram, veio lá do colégio, era uma banda de amigos do colégio, assim. Mas ela, pelo que eu entendo, depois ela meio que se consolidou como um duo, assim, depois. Porque Como que aconteceu isso, assim? eu e Conrado depois fomos as pessoas que nós sobramos ali na banda. Resolveram realmente levar a sério, assim, por exemplo. Porque assim, é difícil, né, cara? Como banda indie, todo mundo também tem outras coisas. Quando tem uma agência de publicidade, eu também trabalho com outras coisas, no ramo de imóveis, e tem outros negócios também. Então, para você conseguir manter uma banda indie não é tão fácil. E às vezes, e as outras pessoas, outros amigos que começaram, também cada um foi para um caminho. Um virou advogado, outro também foi fazer outras coisas. Sim. Então a gente sentiu depois, chegou um momento que nem quando a gente toca ao vivo, agora tem o Nico, tem o Fabiano que acompanha a gente, e dependendo do show em São Paulo, a gente consegue colocar também um amigo que toca teclado, sax também às vezes, mas quando a gente tá viajando Tem que ser mais enxuto. tem que ser mais enxuto. Mas assim, na parte de composição, de produção e tal, ficou eu e o Conrado desde o primeiro disco, e foi meio que os remanescentes, né? Sim. Então, durante muito tempo a gente ficou só nós dois mesmo, mas agora o Nico e o Fabiano estão tocando mais e tudo mais, e até estão aparecendo nas fotos e tudo mais. Ah, Porque pra gente é mais legal ser banda essa mente, nunca Aham. quis ser só um duo, né? Uhum. Foi mais por imposição do que necessariamente por escolha artística, por exemplo, então. Foi mais necessidade ali do momento pra não acabar a banda e pra coisa poder continuar, né? Uhum. Aí meio que eu fui assumindo também as composições, as coisas e Então, mas os primeiros discos vocês já chamavam os convidados pra tocar ou vocês meio que tocavam tudo, assim? Então, no primeiro disco a gente tocava tudo. Porque assim, tem um negócio. Até hoje, assim, quando é estúdio, é diferente porque você consegue acumular função, né? Então, Sim. o meu primeiro instrumento, por exemplo, é a bateria. Aham. E é o instrumento que eu mais gosto de tocar. E no começo da banda eu tocava bateria e cantava nos shows. Aham. Só que a gente toca em um lugar pequeno, e aí você tá lá atrás, às vezes o baterista, a pessoa nem sabe quem tá cantando, quem sabe. Sim. E aí meio que fui forçado a ir pra frente, eu não queria, não era uma situação que eu não queria, né? Já aprendi, eu já sabia tocar violão, então Aham. compunha também. Não dá pra você compor só na bateria, né? Claro. Mas quando a gente vai gravar no estúdio, eu consigo acumular a função. Então todas as baterias eu gravo até hoje, que eu gosto mesmo, sabe? Pode crer. E aí a gente chama o pessoal pra tocar no ao vivo, né? Sim. Mas no estúdio a gente grava várias coisas. O Conrado grava uns pianos, grava vários takes de guitarra, gaita também que ele gosta. Legal. Massa. Cara, só puxando um pouquinho mais essa pergunta, né, de outras pessoas nas formações, assim, né? Nessa jornada, assim, então já teve várias formações, assim, dependendo, ou como foi esse
processo linear, assim? A gente sempre teve 4, assim, quando começou a tocar mais cover, assim mesmo. No Uhum. começo era 4, depois tinha uma época que tinha um teclado também Birigui, mas eu nem me lembro, na verdade. E aí depois a gente foi um trio, né, Conrado? É. Eu, você e o Serginho, durante muito tempo, a gente foi um Power Trio, que aí depois durou bastante tempo com o Power Trio, depois entrou o Marcelinho, também tocaram guitarra juntos, depois o Marcelinho sai. Mas é isso, sempre foi 4, 3 ali, não Entendi. passava muito disso. Legal. Mas essencialmente era sempre o duo, assim, vocês dois. Nós dois a gente começou a compor, né? Eu e o Conrado. Então, a hora que o Conrado entra na banda também, meio que desperta esse lado mais de criar as próprias canções, né? Entendi. Então a gente começou a escrever, então foi meio que pra esse lado. Legal. E galera, como vocês enxergam a evolução do som da Atalhos desde o primeiro disco até hoje, assim? É muito louco isso. Isso é legal, porque quando a gente foi pra São Paulo, a gente também não tinha noção nenhuma de estúdio, né? Porque uma coisa é você ensaiar, tocar nos festivais lá de Birigui e tudo mais, e quando você vai gravar é completamente diferente, né? Você Sim. tem a produção, né? É outro cuidado que você tem. A gente não sabia nada de estúdio. A gente morava em Moema e a gente pesquisou pela internet mesmo um estúdio mais próximo lá, viu que era estúdio profissional. E a gente ficou muito brother dos caras lá e tudo mais. Só depois de muito tempo que aí a gente começou a gravar o nosso primeiro álbum lá, né? E só depois de muito tempo a gente foi descobrir que eram os caras do Corsos, que é uma banda de thrash metal muito importante, brasileira. Então a gente, né, Conrado? E aí o disco acabou saindo com um pouco com essa influência deles mesmo, a bateria bem presente, uma coisa mais Vai muito coisa vocal, assim, Aham. as guitarras. Mais cru, assim, tu acha? Mas. Não, acho que nem tão cru, mas mais pesadão mesmo. Se você pesado escutar o primeiro disco, Aham. você vê que você vê, por exemplo, só a bateria do primeiro álbum, não só de timbre, mas do jeito que eu tô tocando também. Eu tô meio espancando a bateria e era meio. Também. E o Pompeu, que é o empolgação, vocalista né? do Corsos, foi que trabalhou com a gente a parte toda de gravação. Então eu lembro dele montar a bateria ali, o set de bateria, eram uns 30 microfones. É um negócio assim, muito pesado, sabe? Um pouquinho além do que precisava, talvez. Assim. Era muita coisa, muito pesado, mas também foi um aprendizado pra gente, sabe? Claro. A gente tá pela primeira vez, assim, dentro de um estúdio, a gente sempre teve esse sonho de gravar no estúdio profissional e tal. Depois de poder ter o prazer de você escutar o próprio som, sabe? Com uma Sim, boa sim. qualidade, porque era uma coisa que também já tava pegando pra gente. A Sim. gente gravava em alguns estúdios lá em Birigui mesmo, Aham. mas depois via que não era o mesmo som, o som tava pra trás, aí Alguma coisa estava faltando. Né? o som tava uma qualidade boa, sabe? Tava muito low profile, assim. Aí a gente foi entendendo depois o que tava acontecendo, né? Você tinha que gravar, mas aí, ao mesmo tempo, a gente gravou e veio um negócio que a gente não tava esperando. Falou, mas não é esse som nosso, a gente não quer isso aqui. Aham. Tão pesado, sabe? Então, as vozes tão afinadinhas, tudo não sei o quê. Pode crer. E aí o Pompeu também foi dando os toques dele lá na época, foi cortando, a gente sempre quis fazer umas coisas mais longas também, músicas longas. Ele falou, não, pra que você vai repetir? Já a música tá tão bonitinha, faz Eles assim. fizeram um pouco um papel Trabalho de produção, exato. exato. Produção, exatamente. Você Que eu não tava sabia nada. tipo, chegaram meio cru, assim. Totalmente cru. Entendi. Vamos produzir essa Mas foi um aprendizado muito foda lá com Claro, lá com o claro. Corsos Só que aí depois surge o segundo disco, meio que no sentido de querer romper com esse Com o primeiro. anterior. Aham. Então ele falou, ó, agora a gente sabe mais ou menos, a gente vai querer romper, vai fazer um negócio completamente diferente. Aí entra numa fase mais folk do ataque. Isso. Que aí tira as guitarras, a gente tem uns timbres de bateria completamente diferentes, entra em músicas longas já também, Aham. que a gente não conseguiu colocar no nosso primeiro álbum. Então o segundo disco, Natários, vem como uma forma de Já de responder o primeiro. assim. responder e encontra o primeiro, sabe? A gente quer fazer Sim. uma coisa completamente diferente. Aí já encaixou mais com a ideia que vocês tinham sobre o som, assim, do resultado das gravações. A gente tava também aprendendo, né? O segundo álbum também tinha que a gente sabia já tudo, já. Sabia pouco. Mas vocês aprenderam algumas coisas no primeiro disco, quiseram aprender outra no segundo disco, assim. Vamos Porque no primeiro a gente sentiu que não ficou com tanta liberdade também. Meio que o Pompeu lá ele foi direcionando e tal, e fazia até sentido. Falou, vocês não sabem nada, estão acabando de chegar de Birigui aqui, confia que a gente vai entregar um produto. Mas foi um produto coerente ali, foi um álbum coerente, mas não era o que a gente queria exatamente. No segundo a gente começa a trabalhar com o Alexandre Fontanetti, que é o dono de um estúdio lá e um produtor também e a gente tá gravando até hoje, inclusive, o Força das Coisas também, a gente gravou lá, a gente continua gravando com ele, só mudou o local do estúdio. Mas ele também não foi o produtor do disco, ele abriu o estúdio e a gente pôde experimentar demais. Falou, ó, como se fosse um playground pra vocês, ó, vai experimentando, tocando. Então tem vários instrumentos que a gente usa, coisas diferentes, sabe? Sim. E a gente foi explorando isso nesse álbum. E a gente tava muito influenciado também escutando muito Wilco nessa época. Sim. Eu lembro lembra aquele documentário do Wilco?
que mostra aquele... Quando eles estavam gravando aquele disco lá, o famoso do hotel lá, sabe? É. E aí tem um documentário que mostra, ó, a gente faz umas músicas muito bonitinhas, tal, são umas baladas, a gente não quer. E eles também estavam meio que entendendo isso também. Às vezes a gente compunha, isso tá muito bonitinho. E o Jeff Tweedy falava nesse filme, falava, ó, a gente quer destruir essas músicas agora. Tá muito bonitinho. Então a gente vai destruir as músicas e gravar num jeito completamente diferente para entregar. E foi mais ou menos influenciado por essa ideia que a gente fez o Onde a Gente Morre. Pode crer, legal. E, e essa nova fase ali, com os 2 últimos álbuns de vocês, assim, aí vocês saem dessa fase mais folk, assim, e já entram pra uma fase um pouco mais indie rock, indo pro dream pop, como tu comentou mesmo, né? E como é que foi essa transição? A gente grava o Onde a Gente Morre, sai em 2012. Aí depois já era para ter lançado o Animais Feridos, né? Que é o 3º disco. A gente começou a gravar, já começa a ter umas coisas mais de guitarra ali, uns dedilhados. Ainda tem o violão presente também, mas já tem uma transição sentindo. Só que é um disco que a gente atrasou um pouco, porque aí teve um ano, em 2016, que eu fui convidado para ser baterista do Quarto Negro, que é uma banda amiga lá de São Paulo, que nem existe mais, né? Mas eu fiquei muito amigo do Edu e do Thiago. E aí eles me convidam, e aí era um ano pro Quarto Negro lá de vários festivais. A gente tocou até no Primavera Sound, no palco lá do Primavera Pro. Ah, legal. E aí pra mim foi um tesão, assim, porque eu queria voltar a tocar batera, sabe? Ficar mais na bateria e não ter tanta responsabilidade de ser o... De compor, de compor e tal. Então foi um momento, assim, foi um espaço ali na banda, a gente demorou mais pra lançar o disco. Aí depois acaba esse ano de turnê com o Quarto Negro, também depois eles acabam a banda. Aí a gente volta a se dedicar mais a atalhos. Aí a gente lança o Animais Feridos, né? Que já é um pouco de transição ali. Sim. Mas também ele é bem parecido assim com Onde a Gente Morre, mas já vai começando a dar um Sim. outro caminho, especialmente no jeito que eu toco a bateria. Aí eu comecei a... Tem uns timbres de bateria também, já que são mais... Já vai mudando, também o jeito que eu toco também, que aí já começa a escutar muito The War on Drugs, aí já começa a ficar meio Sim. entendendo a bateria que eu tava querendo buscar, sabe? Uma coisa mais reta, uma coisa sem tanta virada. Pode crer. Que você pegar essas músicas do Tentação do Fracasso, A Força das Coisas, você vê o jeito que tem umas bateras lá que parece batera de mentira, mas só tocando reto mesmo. Pode crer. E aí você pega o primeiro disco, ou também o Sozinho Contra Todos, que é o álbum que é a música que abre o segundo álbum, é cheio de virada, cheio de coisa, sabe? Sim. Então foi mudando muito ao longo dos anos, assim, você vai mudando o estilo da banda também. Ó, claro. E nessa caminhada, assim, o que vocês consideram que permanece como a essência da banda, assim, tipo, desde o início até agora, assim, tipo, aquilo que nunca mudou da identidade da banda de vocês? Eu acho que mais na letra, né, Conrado? Nas temáticas das letras, você não acha? Ah, acredito que sim. A gente sempre deu prioridade por letras que tivessem alguma profundidade, que tivessem uma ligação com o livro, com uma coisa existencial. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente segue desde Desde o primeiro álbum, uma coisa que não tem nem tanto a ver com a parte musical, sabe? Mas eu acho assim, uma coisa que vocês perguntaram, uma coisa que a gente não perdeu, talvez seja isso. Tentar fazer letras mais... Não intelectualizado, nesse sentido de querer fazer letra difícil só para ser blasé, não, nada, mas é tocar em temas mais sensíveis mesmo da existência humana, sabe? O medo da morte, ou suicídio, ou rupturas, ou, sabe, coisas... Utilizar toda essa bagagem que vocês têm de literatura como uma ferramenta mesmo, assim, para ajudar na composição, né? E também uma forma de explorar isso, sei lá, sabe? A gente gosta muito das coisas que a gente lê, a gente se sente muito grato a toda essa leitura que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, então também é uma forma de colocar isso na nossa música. Retribuir, assim. De retribuir, hoje também, porque a gente, assim, eu lembro quando era adolescente, eu escutava muito Legião Urbana, e eu gostava muito de ler as entrevistas do Renato Russo e tal, e ele sempre tinha também esse lance de falar sobre as obras que influenciaram ele. Então eu sempre gostei muito disso também, de entender dos meus ídolos, né? Claro. Como é que eles se formaram, da onde eles estão bebendo ali, sabe? Sim, sim. Então ele também tem várias músicas que tem nome de livro. Tem a Montanha Mágica, por exemplo, que é uma música muito legal deles. Eu fazia isso também, O cara. disco 5, aí quis ler o livro do Thomas Mann. Fui lá, eu vou citar do livro. Li. Tu leu? Eu parei na metade. Demorou. Então eu já tinha lido o Buddenbrooks, que é um dos meus fãs, um dos meus livros mais, sabe, tipo, quase foi favorito por muitos anos. Sim. Só que é um livro muito mais
mais fácil de ler, o Banner Blues, mas ele é grande também. Uhum. E a Montanha Mágica já é um pouco mais denso e tudo, mas eu li. Aí eu comecei a adquirir um. Porque às vezes quando você vai lendo também uns livros grandes, meio que você se coloca como se fosse um maratonista. Exato. Aí você, Tu vai criando casca também. você vai né? criando task e vai vendo, pô, antes eu olhava uns livros também e falava, não, isso aqui não é pra mim, não vou conseguir. Ah, Aí você acaba um, acaba outro, você vai criando coragem. aí, Aí você vai embora, entendeu? pode crer. Às vezes eu pegava só umas partes, assim, quando a minha me deparava com uma situação dessa, assim, pra ver se engrenava ou não, né? Aí Aham. tentava umas partezinhas soltas, assim, aleatória. Posição, assim? É, aleatória. Mas eu gosto como desafio mesmo, sabe? Tanto o nosso primeiro disco, o Em Busca do Tempo Perdido, é o livro do Proust lá, e teve um ano que eu tirei um ano inteirinho só pra ler todos, cara. Nossa. Mas São quantos? É um monte, né? acho que são 8 ou 7 volumes, é pela editora Esse eu Globo. não tentei, esse eu tô... Vou deixar quando eu tiver lá pelo menos 50. Aí a gente coloca o primeiro nome do álbum, Em Busca do Tempo Perdido, e tem duas músicas, que é o Gilbert e o Albertini, que são duas faixas que são duas personagens do livro também. Então ali a gente já começa a brincar com isso aí. Massa. E sobre o novo álbum, galera, A Força das Coisas, né? Ele dialoga bastante com o anterior, assim, no meu ver, assim, né? Tipo a tentação, com a tentação do fracasso, no caso. Uhum. E com uma sonoridade melódica, dançante, quais as diferenças que vocês apontam entre os dois, assim? Eu acho assim, que com a Tentação do Fracasso foi um disco que a gente se encontrou. Hum. Mais na parte musical mesmo, sabe? Tipo, essa é a fórmula Que a ideal gente da tava banda, tentando assim. buscar, e muito tempo eu tava meio cansado também daquela coisa meio mais folk, eu não queria que a Thales fosse uma banda Aham. caracterizada por ser uma banda folk, entendeu? Então, já no Tentação do Fracasso, comecei a mudar drasticamente até a forma de compor, que os outros álbuns a gente sempre começou compondo já no violão, então já tinha aquela coisa mais folk de Sim. cara, né? Sim. E com a Tentação do Fracasso eu lembro de compor tudo na guitarra já. E trabalhar uns dedilhados diferentes, e pra uma coisa completamente nova, porque também só não fazia sentido continuar tocando as mesmas coisas, sabe? Então, me senti meio que desafiado a fazer uma coisa nova, sair da zona de conforto. Uhum. Então, eu comecei a compor só na guitarra elétrica mesmo, testar outros timbres, outros efeitos, aí entra muito mais reverb. Certo. E aí que eu acho que a gente começa a encontrar uma identidade da Thales. Aí, quando a gente estava já com as músicas prontas, que a gente já compôs tudo e tal, eu tinha certeza que eu precisava ter sintetizadores, teclados, coisas que a gente não tinha colocado muito nos outros discos, Uhum. né? E aí eu entro em contato com o Yves Sepúlveda, que depois a gente acabou virando super amigo e tal, que é um chileno, que tem aquele projeto The Holy Joy Couple, né? Uhum. Aí eu vou para Santiago, passo muito tempo lá, depois ele veio pro Brasil também recentemente e tal, enfim, a gente fica muito brother. E com ele eu aprendo muito de produção, de disco, sabe? De Pode crer. conseguir entregar aquilo que eu quero, porque às vezes é muito difícil, você quer uma coisa, mas você não sabe como fazer. Uhum. Sabe, ó, eu gosto dessa sonoridade, eu gosto dessa banda, tá, mas Sim. como que eu faço isso? Sim. E muitas vezes eu não sabia como chegar nesse som. Aham. Falar, não, você tem que fazer isso aqui porque para de fazer virada, ou grava só na condução, tira o chimbal, grava separado. Então, Certo. eu acho que com a Tentação do Fracasso a gente conseguiu criar uma identidade, que era o que a gente estava buscando. Uhum. É aí que dá esse lance mais dançante, mais pop também. Sim, sim. Mas não perde a característica da Thales, que é ser um pouco meio Aham. disruptivo também, sabe? Ali sempre fica essa questão da melodia com o dançante, É assim. meio ambivalente, É. Saiu uma nota da Noise sobre esse novo disco que eu gostei, que eu achei que a mina foi muito certeira ali, que ela escreveu, que falou que que a Thales fica um pouco entre uma coisa meio radiofônica, às vezes meio bastante pop, mas ao mesmo Só que tempo não. alternativo, Fica um pouco nisso. Mas eu acho que eles são discos parecidos, tem essa identidade que a gente não quis perder na força das coisas, Uhum. mas ao mesmo tempo tem um resgate de outras coisas, especialmente dos anos 90, que a gente começou falando, né? Sim, sim. Eu acho que a força das coisas traz um pouco de umas guitarras com mais distorção, umas coisas, umas baladas assim também. Ondas de Calor, por exemplo. Eu acho que é super anos 90, É. só que com uma textura de hoje em dia, né? Sim, sim. Eu acho isso. Eu acredito que isso que você falou das guitarras, acho que ele ganhou um pouco mais de peso Uhum. e canções um pouco mais curtas também. Sim. Tem a Germori, por exemplo, que é o primeiro single da A Força das Coisas, né? A gente quase nunca tinha músicas muito curtas, né? Era sempre música muito longa. Então também vamos desafiar a fazer uma música curta. E aí acabou saindo que tem 2 e pouco. E ao mesmo tempo resgata um pouco também do violão, como mais protagonista no começo, depois entra uma guitarra mais pesada. Sim, sim. Então acho que manteve a identidade nossa, Aham. do Tentação, mas também voltou meio que Sim. com resgate, sabe? De coisas que a gente escutava no começo.
mas todo com uma produção e com a ideia de fazer uma produção moderna, contemporânea, sabe? Com som fresco, Tá sabe? bem legal, acho que essa produção realmente tá Uhum. bem. E vocês usam bastante efeitos nas guitarras, que eu acho que, pelo menos eu ouvindo, eu sinto que vocês experimentaram mais também, eu acho assim, ou pelo menos foram bastante, tem mais uns coros diferentes, tem reverbs diferentes, assim, que eu acho que parece que lá nos discos anteriores não tinha tantas. Os primeiros discos, especialmente, era coisa mais cru, né? Era mais. E... Mas eu acho também que nesse álbum a gente colocou bastante coisa de drum machine, pra misturar, captar alguns elementos ali, sabe? E foi o primeiro álbum também que eu pude fazer uma tipo de pré. Nos outros álbuns a gente só chegava com a coisa no celular, já no estúdio e gravava Sim. meio que lá na hora, assim, sabe? Então com esse disco eu consegui fazer um trabalho, Tem mais planejamento. mais assim. planejamento. E aí eu quis assumir 100% a produção também do disco. Desse aí, então, é o primeiro disco da Thales que Olha eu só. me senti confiante pra falar, eu quero assumir 100%. Aham. Sem, sabe? Às vezes, Sim. sem ninguém dando palpite e tal. Sim. Claro que ali o Fontanet lá, o Fonta me ajudava muito também a encontrar, mas as decisões eram nossas, sabe? 100% mesmo. Então, acho que teve muito disso também, de explorar novos elementos, novos sons, igual você tá falando. Pô, legal. E, galera, o tema, a força das coisas, assim, como surgiu esse conceito, assim, ele se expande pro álbum todo? Ou... A Força das Coisas, eu acho que é um disco, assim, é um dos discos mais autobiográficos também, né? Que às vezes a gente gostava muito de fazer música e se colocar na pele de personagens. Também é talvez inspirado pela literatura, né? Uhum. E esse é um disco, talvez, que tem mais temáticas autobiográficas, fala sobre finais de relacionamento, fala sobre situações ali que a gente passou e tal. E também tratando sobre literatura, a gente sempre gosta de falar, né? Porque no disco anterior a gente colocou o título, foi um livro do escritor peruano que a gente gosta muito, que é o Julio Ramón Ribeiro, que ele tinha uns diários que chamava La Tentación del Fracasso. E aí a gente tava também, eu tava lendo esse livro na época, e eu li uma frase lá que me impactou, que tava meio que numa época de, será que vale a pena continuar a banda? Não, vamos parar, também já deu. Aí ele falava que os artistas jamais se equivocam, eles somente fracassam. Aí eu falei, então acho que a gente pode fracassar mais um álbum. Mais um pouquinho. E aí a gente colocou o nome do álbum, naquela época, fazendo uma homenagem a esse livro. E agora, na Força das Coisas, como é uma coisa mais autobiográfica, na hora ali também de dar um título, Sim. eu lembrei de um livro que eu gosto muito, que é da Simone de Beauvoir, que é A Força das Coisas, que é um dos livros autobiográficos dela. E eu gosto muito do jeito que ela contava a própria vida, sabe? Era muito entusiasmada com as coisas que fazia. Pode crer. E ao mesmo tempo era muito. Não tinha muita esperança. Ela aceitava a inevitabilidade da morte, a contingência das coisas, as coisas que poderiam acontecer ou não, sabe? Então era muito reta ali na coisa. E aí eu quis dar o nome, sabe, do disco, A Força das Coisas, para manter até essa brincadeira que a gente faz, essas homenagens com artistas e com escritores que a gente gosta muito. E acabou pegando, mas como é um disco que fala muito sobre memória também, sobre estrada, sobre como que fazer um repasse também em coisas que aconteceram, sabe, mentalmente. E A Força das Coisas é meio isso, né? Conecta ali. Muitas coisas que já passaram, que não existem mais, mas de alguma forma ainda existem, né? Por exemplo, relacionamentos que já acabaram, que não estão, mas de certa forma eles ficam perseguindo a gente, né? Então é como se fosse uma coisa que tá, mas não tá. Pode crer. E aí é meio que a força das coisas, né? É. Esses sentimentos, essas emoções, essas coisas ainda ficam nas coisas. Então, Boa. às vezes você vai visitar um lugar, um cheiro que você sente, uma entrada de um hotel, ou de um bar, ou de um restaurante que você entrou muitos anos atrás, e às vezes você é impactado por uma memória meio involuntária, né? Falando até de Proust, mas é isso. É a força das coisas, entendeu? Que tá aí. Legal. É. Profundo, né? Bastante. Você faz uma pergunta simples aqui, o cara não sabe brincar, né? Então vamos mudar um pouquinho de assunto. Falando um pouco da turnê, assim, ele já falou um pouco do que estavam comentando, que vocês tocam muito, né? Vocês fazem muito gravação, na overdub de vocês mesmos nos discos, assim. E na hora da turnê, nessa turnê em específico, assim, tá sendo... O que vocês assumiram, então, no palco e o que tá de diferente, né? Do que a gente vai ver ao vivo hoje, por exemplo, no show e do que foi no disco, assim. No disco a gente coloca lá nos stems lá que toca, por exemplo, o teclado a gente não conseguiu trazer um tecladista para fazer o som, até porque nem ia caber no carro, a gente já vem montado cheio de coisa. Então a gente dispara nas músicas
no show vocês vão ver lá, só os teclados. Ah, sim. Então a gente toca tudo aí, e a drum machine também às vezes, de músicas que tem drum machine, por exemplo, a gente vai começar com Assim Falou Zaratustra lá, que é a primeira música do show, que é a primeira música do álbum. Aí ela já começa na drum machine. Então esses elementos, sabe, às vezes uns hats que a gente coloca também, que Uhum. a gente tá, até o que a gente entendeu pra somar o som também, sabe, que às vezes Uhum. eu queria ter uma bateria diferente e não entendi que não era só a bateria, tinha mais coisas ali pra ajudar. Então a gente vai disparar uns hats, Sim. umas coisas que alguns elementos percussivos, sabe? Sim, sim. E os teclados que estão, Pode crer. dão aquela onda meio mais de dream pop também, mais onírica e tal. Mas tudo o resto é tudo tocado, né? Sim, sim. Só a voz também da Antônia Navarro, né? Que é a amiga nossa lá do Chile, que gravou uma das músicas. E a gente dispara um pouquinho a voz dela quando ela canta no disco. Aí eu canto em cima junto com ela ali. Sim. Ela vem meio que uma fantasminha na hora do show. Mas vocês também não têm uma preocupação, assim, de reproduzir 100%? 100%. Não, 100% é impossível, não tem jeito Pode você crer. fazer 100% e reproduzir lá. Mas o que a gente tem feito também nos últimos anos e que ajudou muita gente como banda também é tocar tudo na forma, assim. Praticamente, como o nosso batera, o Nico, ele toca tudo no mesmo BPM, Aham. até para poder fazer o disparo dos teclados, né? Ah, sim. Então as músicas estão tocadas na forma, ali não tem muito espaço para improvisação. Pra dobrar A gente solo. estrutura, Se você quiser fazer mais no final, às vezes no final você consegue esticar mais ou não. Ou acaba antes ali. Mas tá mais ou menos na forma. A gente toca sempre no mesmo BPM, mas isso ajudou muito a gente como banda também, meio que ficar mais maduro, mais dentro, assim. Mas é sempre uma coisa nova, dependendo dos timbres, dependendo. Hoje, por exemplo, eu tô com essa voz toda cagada aí que eu tava falando pra vocês que eu fui no jogo de São Paulo e gritei muito lá, perdi a voz. Então eu tô tentando recuperar pro show. Então, nunca é a mesma coisa. Sempre é uma voz diferente, ou um timbre de. Ou você bate o pedal também diferente, ele muda um pouco. Sempre tem uma coisinha nova. Sim. E tem o público, tem a casa, Tem tem tudo, né? Tem tudo, né? De cada show sempre vai ser único. Cada show é uma surpresa. Falando nisso, até vocês comentaram que vocês nunca tocaram aqui em Florianópolis, né? Por quê? Por quê? Por que nunca tocaram em Florianópolis? Porque a gente continua sendo uma banda independente, apesar da gente querer ser uma banda maior, né? A gente tá tentando fazer esse movimento já tá no nosso 5º disco, né? Então é difícil, a gente nunca tocou aqui. E às vezes também não é porque uma banda não quer tocar, às vezes as oportunidades não surgem, ou a gente também não faz o trabalho certo e tal. A grande verdade é que a gente começou a tocar mais mesmo, foi com o disco anterior, A Tentação do Fracasso. Que a gente conseguiu rodar mais, foi o primeiro disco que a gente fecha com o selo pela primeira vez, que é o selo Costa Futuro, Sim. que é um selo lá de Barcelona, e que eles fazem um vinil, que eles dão um Legal. pequeno advance ali pra gente. Então a gente sentiu, sabe, uma pontinha de... Sim. Que a gente nasceu naquela ideia da indústria fonográfica que nem existe mais, né? Às vezes fechar um contrato, lembra? Sim. Achar que você vai fechar o contrato e você vai Tá resolvido. vai tocar na rádio e vai resolver, entendeu? E aí a gente passou no meio disso, né? Da transição do vinil pro CD pro digital. Então a gente foi entendendo também esse mundo do indie, a gente como carreira, como banda. E nessa situação eu acho que também é até um fluxo natural, né? Vocês fechar com o selo, lançar o vinil, já meio que, não digo força, mas meio que já é um fluxo natural de começar a fazer mais shows dentro desse contexto todo também, né? E já dá um respaldo também, mas foi isso que aconteceu no ano com o disco anterior, como o selo era da Espanha também, Aham. a gente meio que conseguiu algumas entradas muito mais fora do Brasil do que aqui, por incrível que pareça, com aquele disco. Aham. Então a gente tocou nos Estados Unidos, né, Conrado? Fomos pro South by Southwest Sim, no ano do lançamento. Sim. Tocamos em outras cidades lá nos Estados Unidos, tocamos em vários festivais. Fizemos uma turnê na Europa, que a gente estava comentando antes de gravar aqui. Sim. Foram mais de 30 shows, quase em 40 dias. E aí a gente viu, a gente percebeu que com o disco anterior a gente tinha acabado tocando pouco esse álbum aqui no Brasil. Sim. A gente lançou o disco e já foi para os Estados Unidos, né? Depois pra Europa. Depois foi para Europa. Argentina. Daí depois a gente começou mais esse lance, porque é um disco também que a gente fez muitas colaborações com artistas latinos. E aí entra um pouco disso também da Thales. Começa esse lance de cantar em espanhol, algumas coisas, de querer expandir para América Latina. E acabou que o Brasil a gente começou a tocar pouco. E aí começou a criar um lance de meio que como se a gente não quisesse tocar aqui. Sim. E é completamente o contrário. É. Então, tanto que agora com a força das coisas, a gente fez um planejamento, que o disco saiu agora em junho, né? Então a gente tocou um pouquinho antes de lançar o disco em São Paulo, já fazer tipo um pré-lançamento. Mas a gente já vem trabalhando aí desde o começo do ano
um cronograma pra gente tocar, pelo menos nas capitais que a gente nunca tinha tocado, né? Tem tanto tempo de banda. A É. gente tocou em Belo Horizonte agora também faz pouco tempo, nunca tinha tocado. É justamente essa pergunta seguinte que a gente ia fazer, assim, depois dos shows no sul do Brasil, agora a turnê segue para o Cone Sul e logo em seguida para a Europa, certo? É. Aí, quais as expectativas disso tudo aí de... É, a gente vai tocar agora hoje aqui em Floripa, né? Depois a gente vai tocar na semana que vem em Porto Alegre. Aí a gente segue de carro para Montevidéu, dá uns 700 quilômetros. E aí toca em Montevidéu e depois a gente toca em Buenos Aires e em La Plata. Ah, Em legal. Buenos Aires a gente tem uma conexão, que a gente já tocou algumas vezes. Eu morei lá 3 anos e tem muitos amigos lá. A gente fez muitos amigos lá. Conrado mesmo, você já tocou em todos os shows que a gente fez lá, né? Tocou uns 3, 4 vezes, né? É, bastante. Pô, legal. E aí a gente fez essas colaborações com os artistas lá, entendeu? E fomos expandindo esse lance também com a Argentina. Então a gente tem uma conexão muito forte com eles lá. Pois é. Depois a gente vai pro Chile também, vai fazer 2 shows lá no Chile. A Aham. gente vai voltar, que a gente já tocou também, faz uns 2 anos. E aí a gente volta pro Brasil. Eu acho que tem alguns shows marcados, a gente remarcou, acho que um show de Blumenau. Então vai ser o nosso segundo show em Santa Catarina. Pode dizer. E depois a gente toca em Ponta Grossa, perto de Curitiba, acho que em final de outubro, né? Ah, legal. Depois a gente deve fazer algum show em São Paulo, não tá meio marcado ainda. E aí em fevereiro e março a gente vai pra Europa fazer de novo uma tour lá muito grande, voltando em alguns lugares que a gente já tocou na nossa primeira tour. Sim. E aí vai ser também mais de 30 shows aí em 40 Ó, dias. legal. Cara, tem um tema aqui que eu já comentei a respeito disso, justamente tocando o som de vocês no meu programa de rádio, né? E quando eu era estudante, eu vi uma palestra da Ideli Salvati falando dessa dívida histórica que a gente tem com a América Latina, né? Desse distanciamento cultural que o Brasil sempre, de certa forma, manteve com os nossos vizinhos, assim, né? Isso é notório, né? Tipo, a gente sempre foi... Parece que existiu um muro até no Brasil, assim, que não permitiu uma conexão um pouco mais forte no sentido cultural também, principalmente, né? Uhum. E vocês trabalham bastante isso, assim, né? E quando eu ouvi os sons de vocês, comecei a escutar, ler as primeiras coisas, assim, a respeito dessas coisas todas, assim, isso me marcou muito, assim, né, cara? Tipo, porra, que massa, né, mano? Uma banda Uhum. fazendo esse intercâmbio, assim, trabalhando com essa com outros países aqui da América Latina nesse sentido, né? Contatos, gravando junto, trabalhando junto mesmo, assim, né? E de onde surgiu essa conexão? Eu sei que tu já comentou ali a respeito do produtor ali Uhum. Do Chile, é. do Chile, né? Mas como é que surgiu essa conexão com a banda, até com os outros países, assim, né? Tipo, Uhum. qual que é a Eu história? acho que além de como é tipo por quê, assim, Mas, sabe? por quê? Por que que é importante isso pra vocês? Acho que isso é legal de conversar também. Eu acho que especialmente a paixão pela estrada, cara. Eu sou meio caminhoneiro, assim, que eu gosto de dirigir muito, cara. Eu gosto muito de pegar a estrada. E eu e Conrado e mais 2 amigos, quando a gente fez 18 anos, assim, a gente fez uma viagem que eu até menti pra eles, que a gente saiu de Birigui. Eu falei, vamos conhecer o sul do Brasil, que a gente não conhecia o sul ainda. E aí eu falei pro Conrado e pros 2 amigos que iam com a gente. Falei, a gente vai até Porto Alegre só. Aham. Que era uma época que assim, tinha um que não era nem duplicado, entendeu? Não, sim, Não, era nossa. complicado. O mapa era mapa impresso. Não tinha BBS. Não tinha GPS, não tinha nada. E do jeito que a gente chegava na cidade, não tinha um hotel reservado, não tinha hotéis.com. Essas coisas. Airbnb. A gente fazia o seguinte, chegava com o carro, ia no centro da cidade, via onde tinha prédio e começava a perguntar onde era. Enfim, aí começou a gente fez essa viagem com 18 anos, só que eu menti pra eles, a minha ideia era ir pra Buenos Aires, já de cara. Falei, preciso conhecer Buenos Aires. A gente tinha uma semana só. Nossa. Então a gente ficou 5 dias só dentro da estrada, só no carro, cara, rodando. Dormimos uma noite em Buenos Aires e começamos a voltar. Meu Deus. Só que aí despertou a paixão, entendeu? Falou, puta, eu preciso voltar aqui, cara. Com 18 anos a gente já chegou, então é um lugar que dá pra ir de novo. Tu gostou bastante, o Conrado, não sei pela cara. Gostou também. Eu também gostei, mas foi aquela surpresa. Eu achando que ia conhecer o sul do Brasil e conhecer a Argentina, conhecer as estradas do Brasil. Porque você chegava à noite na cidade, não dava tempo de conhecer nada, era uma loucura só pra chegar. Sim. Só que depois tem outro amigo que fez a viagem com a gente, que na época ele brigou, ficou bravo, mas depois ele me agradeceu, porque você desperta o interesse depois pra querer voltar. Então acho que surgiu nisso, sabe? Esse tesão pela estrada, a paixão por dirigir e tudo mais. E aí depois eu comecei a fazer muitas viagens de carro, indo pra Argentina, indo para outros países latino-americanos. E eu acho que eu usei um pouco a banda nisso também, porque quando eu tô dirigindo,
longas distâncias, são os momentos que a gente tem também para pensar várias coisas Ah, sim. e que eu também uso para ficar mais instigado em criar as próprias canções, em pensar ideias de música, sabe? Não só escutar muita música, mas também ir criando e pensando, se eu já estivesse compondo enquanto eu tô dirigindo. Certo. Então isso que eu acho que isso traz muito para a música da Thales, pro estilo de som da Thales. Que lá na Argentina eles chamam de música ruteira, que é música de estrada. Ah. Então eu acho que tem muita música da Thales ali que são... War on Drugs tem essa vibe. O Android tem essa vibe também, de músicas que você pode escutar na estrada. Então acho que surgiu ali e casou muito isso, música de estrada. E o lance latino-americano meio que veio junto também, da gente querer expandir. A gente conheceu muita música foda, especialmente durante a pandemia. Sim. Tinha muito mais tempo, então eu comecei a pesquisar muitos artistas ali, que estavam mais ou menos na mesma vibe. Sim. E às vezes até artistas que a gente se identifica mais do que o próprio artista brasileiro, tá? Ah, pode Os crer. música, tipo de música que a gente não tava conseguindo muito encontrar aqui, a gente encontrou fora também. Olha só. Então a gente começou a buscar e a fazer contato. E é muito legal que depois esses artistas que a gente gostava fizeram parcerias com a gente, né? Fizeram as pode crer. colaborações. Então, Pode citar alguns aí pra gente? pode citar isso que a gente fez. Por exemplo, o Mariano de César, que é o vocalista de uma banda muito foda lá que chama Minha Amigo Invencível. Ah, Ele tem esse projeto solo dele que chama El Príncipe Idiota. Então a gente tem uma música que a gente gravou com ele. A minha ex-namorada também, quando a gente gravava a música, a gente não era namorado. Depois a gente ficou namorado, que é a Delfina Campos, que é uma grande artista também lá da Argentina, sabe? Agora, recentemente, nesse novo álbum, a gente gravou com uns amigos que chamam El Culto Caseiro, que são de Assunção, no Paraguai. Eles estavam tocando em Nova York no festival agora, e eles estavam também no mesmo festival. legal. Eu já gostava muito da banda, a gente se falou lá, Sim. tal, eles toparam fazer. Tem uma participação da Antônia Navarro também, que é uma artista chilena, que canta nesse novo disco também, A Força das Coisas, sabe? Sim, sim. Mas tem muitos artistas. Pô, é um passeio pela América Latina mesmo. Ó. Eu ia até perguntar, Libifa, tu falou uma coisa que, tipo, a gente às vezes se identifica até mais com as bandas de fora do que necessariamente com as bandas nacionais, assim. Hoje em dia, depois desses discos, dessas experiências de vocês terem talvez tocado mais fora do Brasil do que aqui, vocês se sentem uma banda talvez e se apresentam para esses países como os Estados Unidos, né, e países europeus e tal, mais como uma banda latina ou como uma banda brasileira, assim, existe essa distinção lá fora ou até entre vocês, assim? Não, eu particularmente gosto mais de ser chamado como uma banda latina mesmo. Porque eu tenho esse lance de reforçar o lance da Irmandade latino-americana, que pra mim representa muito isso, sabe? Sim, Então eu gosto disso. E eu acho que também, dá mais espaço pra gente, especialmente lá fora, também cantar um pouco em espanhol. Ah, pode E crer. apesar das línguas serem parecidas, tem as sutilezas ali, tem umas Sim, diferenças. sim, sim. E é impressionante, realmente, não é só banda indie, mas tem artistas consagrados da Argentina, são muito pouco escutados aqui, até no meio da música. Tem muita gente que nem sabe quem que é Soda Stereo, quem que é Charly Garcia. Essa é a barreira cultural que eu comentei. É uma barreira, né? Ah, Mas tem algumas bandas que quiseram fazer, né? Por exemplo, Paralamas. Não foi à Sim. toa que eles são famosos lá na Argentina. sim, claro. Eles fizeram todo um trabalho de tocar lá, de fazer parcerias. Eles fizeram música com o Charlie, fizeram com o Fito Paz, enfim. Não dá Se pra, inseriram no mercado lá. não dá pra dizer que eles foram pioneiros, mas quase É. isso, né? Mas eu gosto muito dessas bandas que tentam fazer. Eu acho que deveria ter muito mais, sabe? Tem tanta banda, Sim. tem tanto tipo de som parecido que deveria fazer. Se eu tivesse mais tempo, às vezes até tivesse mais dinheiro, eu faria o meu próprio festival, sabe, latino, de levar bandas Aí, de um ó. país pro outro, e eu acho que tá faltando um pouco disso, sabe? É. De criar esse lance e reforçar, porque tem muita banda querendo fazer o circuito, querendo rodar e viajar, sabe? Sim, sim, sim. E ao mesmo tempo a gente ajuda lá fora. A gente vai tocar lá em... Não sei quantas pessoas vão estar aqui hoje, mas a gente vai tocar lá em Buenos Aires agora. Eu tenho certeza que vai ter muita gente lá, assim, Sim. perto do que a gente tá esperando. Porque Aham. sempre que a gente tocou lá, tem muita gente que gosta do nosso som lá, Que sabe? massa. Então a gente também, aquela coisa de não ser, sabe, o santo de casa. Tem isso daí, isso é Então verdade. acaba tendo isso também. Sim. Então, às vezes, Mais fácil tocar em Buenos Aires do que Birigui. é muito mais fácil, né? Muito mais fácil pra gente. Então acaba ajudando um pouco nesse sentido. E acabou meio que no cenário indie também, querendo ou não, tem muita banda que é muito parecida aqui no Brasil, né? Uhum. Que é um nicho pequeno, mas tem muita banda. Então tá saturado, não tem tanto lugar pra tocar, não tem tantos Sim. lugares pra gente falar. E às vezes eu acho que o atalho se vender, se colocar um pouco também como uma banda latina, e ter esse diferencial de cantar também em espanhol, e colocar trecho em espanhol, acaba que dando um lugar meio de dar um certo destaque pra gente
Sim, num lugar e num nicho que já tá bem saturado, eu acho. sim, Legal. legal. Eu acho que é isso, né? A gente pode ir se encaminhando para a última pergunta, talvez, Chan. Eu acho que sim. Essa aqui eu vou ler porque é longa, né? Foi o nosso amigo Momo que fez, o jornalista ali, então é bem comprida. Vamos lá. As questões éticas e os posicionamentos políticos das Big Techs colocam alguns dilemas para as bandas independentes, né? Hoje em dia, principalmente. A Diff Heaven, por exemplo, tirou as músicas do Spotify, Neil Young saiu do Instagram. Tem como cobrar as atitudes de bandas independentes? O que vocês pensam desse? É só, tipo assim, ó, existe um grande site desses que seja mais ético que os outros? Como a gente fica nessa discussão, assim? Como vocês Eu enxergam gostaria de isso? ser. Eu gostaria que a Thales fosse uma banda muito mais relevante, muito mais famosa, para poder ter algum impacto nas coisas que a gente faz, sabe? Porque a gente se posiciona muito, a gente sempre se posicionou. E às vezes perde seguidor, às vezes coloca uma coisa política lá, aí às vezes vai, algum babaca lá escreve, puta, parei de ouvir, falei, você que se foda, escola, né? Cara, entendeu? Vai chorar, então. Mas eu gostaria que tivesse mais impacto, porque a gente gosta de se posicionar, que eu acho que as músicas lá atrás não são tão políticas, às vezes, nas letras ali diretamente. A gente tem um cuidado artístico lá fala de outros temas que são mais existenciais, mais Uhum. que são mais que tem mais a ver com o próprio indivíduo, talvez, do que com a sociedade, sabe? Sim, A sim. temática das letras nossas. Mas a gente, como banda, como indivíduo, a gente é muito político ali. Então, nas nossas conversas, nas nossas posições, nas nossas defesas ali, né? Então, sempre eu uso as redes sociais, às vezes, para isso, para provocar, A gente passou tempos muito difíceis no Brasil nos últimos anos, cara. Nossa. Foi muito difícil você ser artista, ser músico, Uhum. sabe? Foi muito massacrado, foi perseguido mesmo. Sim. Então, sempre que tem a oportunidade, a gente dá uma provocada, né? Especialmente nesses dias agora, que tá bom pra gente, pra fazer provocação e brincadeira ali. Melhor. Tá um pouquinho melhor que já foi. É. Mas eu sempre uso ali o Instagram, a rede que a gente mais usa, sabe? Uhum. Pra falar. Mas eu sinto também, é que cada artista é um artista, né? Eu sei que tem muita gente que não quer, que acha Sim. que vai acabar perdendo. Você vai perder 2, 3 seguidores, vai fazer uma diferença na tua vida, não. Mas eu prefiro perder, mas ter sabe? Uhum. Tem um posicionamento. Um posicionamento que eu acho que é. E tem a ver também com a minha personalidade, né? Que é Deve ganhar também, né? Se eram 2, 3, às vezes ganha 5, 6. Eu acho que tem essa. acaba ganhando também, Eu por acho um que lado, sim, né? eu Mas a acho gente que nunca pensa também em ganhar ou perder. Eu acho que tem que se posicionar Mas é isso, eu gostaria que fosse que a gente tivesse mais relevância, para poder ter mais impacto. Mas dentro da nossa bolha ali, do nosso Sim. meio, é o que a gente consegue fazer. Legal. Pô, então é isso, galera. Vocês querem deixar alguma mensagem, aí, alguma Conrado. coisa, Conrado? Dá pra. Não, eu queria falar só que a gente estava conversando aqui falando sobre turnês. Pra gente tem sido uma surpresa, assim, que a gente chega para fazer show em Belo Horizonte, aí tem uma pessoa que conhece a banda, então todos esses lugares, assim, chega algum fã de uma cidade próxima, Pessoas que viajaram para Pessoal. assistir. foi lá pro Rio de Janeiro para assistir, então isso tem sido uma surpresa positiva do álbum anterior até o Simples, que o pessoal... O pessoal tava com vontade de ver vocês tocando, assim. Não que os shows também. A gente tem muita gente no show, mas sempre tem. Em qualquer cidade que a gente tá indo agora, especialmente nesses últimos, a gente fez bastante show, assim, né? Tocamos até em Vitória, no Espírito Santo. E sempre tem gente que. Alguém ali, sabe? Umas pessoas. Alguém que se esforça Não. mais para conseguir ver um show de vocês. Alguém que viajou de longe pra estar em Vitória, ou pra estar no Rio de Janeiro, ou pra estar em BH. Isso é legal demais. Tocou né? em São José dos Campos, tinha uma menina que saiu de Campos do Jordão pra ir lá. Sim. Aí depois a gente recebeu uma mensagem de um cara que saiu de Guarulhos pra ir pra São José dos Campos pra assistir também. Sim, São sim. pessoas que se identificam muito com as letras da banda, sabe? Então a gente tem poucos fãs, assim, em quantidade, mas a gente tem alguns fãs, assim, que se identificam muito, assim, com as nossas músicas. A gente sente que as músicas são muito importantes para essas pessoas. Isso é muito legal pra gente. Pô, claro que é. E eu acho que sempre também. Eu acho que na hora. Bom, tu também já compôs, todo mundo aqui já foi músico. Às vezes na hora que o cara tá compondo alguma coisa, ele não tá necessariamente nem lembrando ou pensando que outra pessoa vai ouvir, talvez vai se sentir emocionado, impactado com aquilo. Às vezes a gente tá compondo pra gente, né? Exato. Então quando a gente vê, acho que talvez justamente essa materializando na nossa frente, alguém chegar e dizer, nossa, aquela música eu adoro, uma das minhas preferidas, eu acho que realmente sempre dá uma mexida, né? É muito gratificante. E às vezes a gente tocou em Curitiba agora, semana passada também. E tinha pouca gente no show, que era um domingo. Mas aí tinha umas pessoas lá e tinha um cara que tava cantando todas as letras do álbum
Ah, novo, cantando em todas as letras, cara. nossa. Inteirinha, assim, sabe? Aí depois a gente coloca Isso já vale o esforço, né? Porque às vezes é isso, às vezes você fica preso, às vezes, às redes, aos algoritmos, né? Aham. Às vezes você sobe um negócio e vê que tem pouco like, pouco curtida, aí você acha, Sim. puta, ninguém tá ouvindo a banda, por que que eu vou É, continuar pois é. tocando? Mas aí, quando a gente faz os shows, isso é legal também, porque aí você vê que existem pessoas de verdade, de carne e osso, que tem É, um uma conexão. sentimento, uma conexão com a tua música, e isso é impagável, sabe? Então isso que também, às vezes é isso que a gente tava conversando antes de fazer o programa, né? É Uhum. muito difícil às vezes fazer turnê, é grana, é complicado bater agenda e tudo mais, mas esses pequenos momentos aí, quando rola uma conexão com a galera, assim, sabe? Que Uhum. o público que realmente gosta do som, acho que isso é o melhor Já compensa, né? combustível pra nós, pra gente continuar e Pode seguir e tocar em frente. Pô, mas é isso aí. Ah, o Gabriel, Conrado, obrigado demais pela presença de vocês aí. Foi um prazer e uma honra ter vocês aqui mesmo. Pô, obrigado demais, cara. Pra gente continua sendo um prazerzaço sair de Birigui, fazer som em Birigui, depois ser recebido aqui em Floripa Pô, legal por demais. pessoas que escutam o nosso som, que gostam, pra gente. A gente já tá ficando mais velho, mas continua sendo um prazer muito grande ser claro. recebido dessa forma, cara. Pô, legal Obrigado. demais. É isso aí, galera. Valeu demais a toda a equipe pelo corre e por manter esse projeto vivo na base do amor e da crença na arte livre. Feita para quem apoia a cena indie brasileira e busca conteúdo genuíno, de qualidade e sem filtro. E curtiu o programa? Então dá aquele like no vídeo e compartilha com os MIG. Isso ajuda demais na continuidade do rolê. Aproveita e segue o Noia no Insta e também escute o nosso programa na PIP FM, a rádio online mais irada do sul do Brasil. Valeu pela companhia, espero que tenham se divertido e até a próxima.